Olá, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje eu vim aqui para corrigir as questões do capítulo 7, que eu havia pedido para que fizessem na nossa última videoaula, e também para entrar no conteúdo do capítulo 8. Lembrando que nós estamos no livro 2 do SAIS, colocando mais uma vez aqui para vocês para relembrar a carinho do nosso livro. E no final dessa videoaula eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso paradidático dessa segunda etapa, já que na nossa última videoaula eu apresentei para vocês o paradidático e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá bem? Então, gente, na página 29 havia a questão 1. Vocês tinham que assistir a um pequeno vídeo no YouTube falando sobre os africanos. Esse vídeo fala um pouquinho da vinda deles para cá, das contribuições que os africanos vão ter. E aí, a questão 1 pergunta assim: de acordo com o vídeo, letra A, por que a abolição da escravatura não garantiu condições de vida dignas para a população negra? Então, gente, eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês a respeito dessas questões na nossa última videoaula. Falei que depois da abolição houve uma discriminação muito grande em relação a eles. E falei para vocês, né, da dificuldade que eles tiveram de conseguir um emprego, justamente pelo fato de serem ex-escravos. Então, antes as pessoas tinham essa mão de obra gratuitamente e depois da abolição ninguém queria passar a pagar por uma mão de obra que eles tinham de graça. Então, gente, de acordo com o vídeo, os negros vão ter justamente essa liberdade jurídica, no entanto, não vão ter outros direitos assegurados, né? E então, por exemplo, eles ficam sem moradia, sem condições econômicas. Também comentei um pouquinho sobre isso com vocês, como que eles acabam contribuindo para esse processo de favelização, porque eles vão acabar começando a construir as suas casas em encostas. Então, comentei um pouquinho sobre isso com vocês, é justamente o que o vídeo vai trazer, tá? Então, é exatamente isso. Por conta da discriminação, do preconceito, eles ficam sem casa, sem emprego, sem condições econômicas de se manterem, de se sustentarem. Bom, a letra B pergunta assim: os africanos foram fonte de informação para os portugueses. Explique como isso acontecia. Então, quer dizer, os africanos tinham conhecimento de muitas técnicas de cultivo. Eles tinham muita noção da agricultura, porque dos países de onde eles vinham, eles já tinham muitas noções de lidar com a terra. Então, eles vão ajudar bastante nesse processo daí. Bem, depois da página 29, pedi para que vocês fizessem as questões 6, 7 e 8. A questão 6, a pergunta começa na página 31 e diz assim: você já ouviu falar de algumas das mulheres citadas nessa estrofe? Lembra aquela estrofe que eu li com vocês do poema em que várias personalidades são citadas, várias personalidades negras. Cheguei a falar com vocês da Conceição Evaristo, que era uma escritora, que é uma escritora brasileira negra. E aí, nessa questão 6, continua assim: conheça mais sobre a história delas a seguir. Depois, responda o que se pede. Então, essas mulheres que foram citadas no poema vão ser apresentadas aqui nessa página 31
Então, Alpatune, Elisa Lucinda, Dandara, então vai ter ali a explicação de cada uma delas, com certeza vocês viram. Depois continua essa apresentação na página 32, e aí vem a letra A, na página 33, tá bem, gente? Aí vem assim, na letra A, o que essas mulheres têm em comum? Então, todas elas são negras e, além disso, todas elas têm uma trajetória caracterizada pela luta. Então, luta pelo espaço delas, né? Luta para que elas pudessem se estabelecer enquanto artistas, enquanto escritoras. Então, todas elas têm isso em comum, tá? Letra B. Porque elas são referências para a poeta Ana Fátima dos Santos na construção de sua consciência negra. Então, elas são uma referência justamente pelo que elas representam, porque elas são símbolo de luta, de persistência. Mulheres que buscaram o tempo inteiro ter voz e se colocar na sociedade, apesar de todo preconceito, apesar de toda discriminação. Questão 7. Por que a poeta se refere a essas mulheres como irmãs? Então, né, gente, esse modo como ela se refere é justamente pelo fato delas estarem juntas nessa luta. Então, nesse momento, esse irmãs vai ter justamente essa ideia de que elas fazem parte de um mesmo processo histórico. Então, qual é o processo histórico? De discriminação, de preconceito. Então, quando elas buscam o seu espaço, buscam ter voz, elas estão caminhando juntas por essa mesma causa, tá? E lembrando que a causa é justamente esse reconhecimento na sociedade. Questão 8. A poeta afirma que junto com as irmãs está, abre aspas, em luta milenar, fecha aspas. Letra A. O termo milenar faz referência a um tempo longo ou curto. Então, gente, como milenar vem, né, passar a ideia de milênio, de algo que acontece há muito tempo, então, obviamente, a gente tem ideia de um tempo longo, tá? B. Por que essa luta é milenar? Por que, né, gente? Porque há muito tempo os povos africanos vêm sofrendo esse preconceito, essa discriminação, desde o momento em que eles são trazidos para cá, para o Brasil, e são explorados, são colocados como mercadoria, e então eles vão sofrer desde sempre essa discriminação, esse preconceito. Então, ela coloca, né, esse termo milenar para apontar que isso acontece há muito tempo. Então, é por isso que tem esse termo aqui, milenar, e luta milenar é justamente essa ideia de que há muito tempo também os negros vêm lutando por esse espaço de igualdade, por esse espaço na sociedade, para que eles não sejam mais discriminados, para que não haja mais preconceito em relação à cor da pele. Bom, pessoal, depois dessas questões, da página 33 que acabamos de corrigir, se nós formos para a página 49, como sempre, vocês já sabem, há um resumo do gênero textual estudado no capítulo. E aqui vou ler com vocês o resumo sobre poema, que está, lembrando, na página 49. Então, junto comigo, vamos lá, gente?
O poema é um gênero textual que normalmente é organizado em versos e estrofes e que se caracteriza por um uso especial e bastante expressivo da linguagem. Por isso, é muito comum a presença de recursos como as figuras, metáfora, metonímia, personificação, ironia, etc. Muitas dessas figuras vocês já viram com a gente este ano, né? Seja com a tia de língua portuguesa, seja comigo, muitas dessas figuras já foram vistas. Continuando. Um poema pode abordar qualquer assunto e por meio dele o leitor pode se emocionar, ficar indignado, reflexivo, alegre, surpreso, entre outras reações. Além disso, frequentemente um texto poético possibilita mais de uma interpretação. Então, eu falei exatamente isso com vocês na semana passada, né, na nossa última videoaula. Falei que o poema podia tratar de qualquer assunto, podia trazer qualquer abordagem. E falei também da estrutura do poema com vocês. Vimos o que são versos, o que são estrofes. E aqui esse resumo só para que a gente possa fechar esse conteúdo. Na sequência, nós temos o capítulo 8. E o capítulo 8, gente, vai trazer o gênero textual texto didático. O que é um texto didático? Texto didático é um texto que vai passar uma informação para vocês, um conhecimento, a fim de ensinar alguma coisa. Ai, Fernanda, como assim? Então, gente, vocês o tempo inteiro estão lidando na realidade com um texto didático. Quando vocês abrem o livro SAIS de vocês, seja na matéria de língua portuguesa, seja na matéria de história, seja na matéria de geografia, por exemplo, vocês estão diante de um texto didático. Por quê? Porque ele vai trazer algum conteúdo e vai procurar ensinar, explicar através de exemplos, através de outros textos, sejam imagens ou não, vai trazer para vocês uma explicação sobre aquele determinado conteúdo. Então, aqui na página 53 do livro do SAIS, já no capítulo 8, o que o livro faz? Algo muito interessante. Ele coloca aqui para vocês uma parte de outra disciplina para que ele possa exemplificar o texto didático. Então, nós estamos dentro da disciplina de língua portuguesa e ele coloca um texto de geografia para que ele possa exemplificar para vocês o que é o texto didático. Como eu falei, texto didático tem a finalidade de passar um conhecimento, uma informação, de ensinar, né? Mais especificamente, o texto didático tem o objetivo de ensinar algum conteúdo para o aluno, para quem está aprendendo. Então, como eu estava dizendo, ele coloca aqui um exemplo de uma página do livro de geografia para ilustrar esse texto didático. Como assim? É algo que explica. Então, vocês têm aqui na página 53, espaço geográfico. E aí ele vai explicar o que é o espaço geográfico. Então, é um conceito que vai envolver ali os seres humanos, claro. Então, os seres humanos entre si e também o local onde vivem. Então, ele vai dar aqui a explicação todinha. Vai definir, tentando, como eu falei, ensinar esse conceito de espaço geográfico, tá? Então, vai envolver os seres humanos entre si, o local em que vivem, produzindo, criando, construindo, transformando, etc. Então, ele está ali definindo o que é o espaço geográfico na tentativa de ensinar, de explicar para quem está estudando esse conteúdo, para quem está lendo, né? Ou seja, para o aluno, com o objetivo de ensinar para o aluno esse conteúdo de espaço geográfico. E aí ele continua
Fala depois do tempo geológico, vai falar do tempo histórico, então o tempo geológico que vai trazer ali a ideia do surgimento e configuração dos continentes, do relevo, da vegetação, e o tempo histórico, que é justamente esse tempo em que o ser humano está presente na superfície terrestre, tá? Então, é o tempo justamente dessa atuação humana, tá? Sobre a superfície. Então, ele vai trazer essas definições. Tanto que vocês podem ver que nós temos aí tempo geológico, tempo histórico em cores diferentes. Na sequência, nós temos essa explicação, essas definições, tá? Então, vem ainda uma imagem aqui da muralha da China como um exemplo para que a gente possa visualizar um lugar, tá? Então, nós temos aí essa tentativa de explicar para o aluno, de definir o que é determinado conceito, determinado conteúdo. Então, por exemplo, o professor está explicando, está dando aula. O que eu estou fazendo aqui nessa videoaula? Eu também estou produzindo um texto didático. Toda videoaula minha, quando eu estou explicando um conceito para vocês, quando eu estou tentando ensinar algum gênero textual, por exemplo, eu estou produzindo um texto didático em formato de vídeo. E quando nós estamos na sala de aula presencial, o que acontece? Quando o professor está explicando o conteúdo, ele também está verbalizando um texto didático, porque ele está tentando ensinar um determinado conteúdo para os alunos. E aí, o livro também, esse livro, não são todos os livros, tá, gente? Vou chegar aí, falar, então todo livro é um texto didático? Não. Esses livros, como o do site, que trazem um conteúdo com uma informação a ser assimilada, um conhecimento a ser estudado para que vocês possam aprender, esse texto é um texto didático. Então, vocês têm a explicação em sala e aí foram para casa, vão fazer uma atividade, esqueceu de uma explicação do professor. E aí não tem como você voltar a explicação porque ela já aconteceu ao vivo lá na sala. Agora, vocês têm como voltar a explicação aqui na videoaula. Mas quando a aula acontece em sala, não tem como vocês voltarem para ver. Deixa eu ver aquela parte que ele explicou, que ele falou, que eu fiquei com dúvida. O que vai acontecer quando vocês ficam com alguma dúvida, esquecem algo, né, alguma explicação que o professor deu na sala de aula? Em casa vocês têm o material do SAIS, não só para responder as questões a fim de fixar o conteúdo trabalhado em sala, mas vocês têm também o conteúdo para que vocês possam consultá-lo em caso de dúvida. Então, o professor explicou o que é tempo geológico. Mas eu me esqueci. Tem aqui essa explicação. Então, você pode consultar para que você possa responder questões relacionadas a esse conceito, a esse conteúdo. E aí, como eu estava dizendo, então, Fernanda, todo livro é um livro didático? Não. A gente tem aqui um exemplo do nosso paradidático. Tanto que o nome dele é paradidático e não livro didático. Então, o livro didático é esse que vai ter como objetivo ensinar um conteúdo. E o paradidático é um livro, gente, que vai trazer ali pra gente um conteúdo extra, ou seja, que vai além desses conteúdos que nós estudamos no livro do SAIS. Então, no caso de literatura, nós não estamos vendo os vários gêneros textuais. Então, nós vimos reportagem, vimos resenha crítica. Então, há um gênero textual também chamado romance, que vocês vão estudar ainda.
E aí, o que que acontece? Quando a gente está lendo um livro como esse, ou outros que vocês talvez já tenham lido, a gente está lidando ali com uma outra estrutura de texto, um outro tipo de texto. Então, o texto que nós temos no livro do Sais tem como objetivo passar um determinado conteúdo. E esses livros que nós estamos lendo, os paradidáticos, o que nós vimos na primeira etapa, o que nós estamos vendo agora aqui na segunda etapa, são livros, como eu estava dizendo, têm esse objetivo de contar uma história para a gente, uma estrutura narrativa que vai passar ali para a gente uma história com personagens, com enredo. A maioria desses livros, como eu disse, vão ter o nome de romance, justamente pelo nome da estrutura narrativa. Ah, Fernanda, então quer dizer que vai falar de amor? Não, tá? A gente também vai ver que romance, quando eu tô falando de estrutura do texto, não é algo que fala de amor, tá? Então a gente também vai chegar lá. Mas só para vocês começarem a perceber que nem todo texto é um texto didático, como é o caso dos nossos paradidáticos. Então nós estamos lendo esses paradidáticos para quê? Para debater, para discutir, para ver a estrutura do texto, para ver a estrutura narrativa, né? Então nós estamos vendo que há personagens, que há um enredo. Nós vimos o que é enredo. O que é um enredo? Enredo é do que vai tratar a história, do que vai trazer, o que vai trazer ali pra gente, tá? Então, o nosso paradidático não vai ter essa função de explicar nada. Então, é uma história, uma narração que a gente vai ler para que nós possamos obter outro tipo de conhecimento. Então, o paradidático vai trazer o quê? Essa leitura de mundo, essa leitura que vai provocar, que vai despertar muitas vezes questionamentos na gente. O Malala, que nós vimos na primeira etapa, por exemplo, vai ser um paradidático, um paradidático que trouxe vários conhecimentos pra gente, de uma cultura que provavelmente vocês não conheciam, e eu também conhecia muito pouco. Então, o paradidático, como eu falei, ele vai trazer outros conhecimentos, vai despertar, vai provocar outras sensações na gente. Como eu falei, muitas vezes vai provocar ali questionamentos, reflexões, ou como eu disse, também vai trazer conhecimento de outra cultura. Então, gente, o primeiro capítulo do nosso paradidático dessa segunda etapa, para que serve, da Ruth Rocha, vai apresentar aqui pra gente a personagem, que vai ser a Marina. A Marina tá indo para um acampamento e ela tá chateada porque ela acha que o acampamento não tem mais a ver com ela, a idade dela não combina mais com aquilo, então ela acaba indo pro acampamento chateada. Então o capítulo vai começar assim, o primeiro capítulo vai começar dessa maneira, apresentando a Marina, para onde que ela tá indo, o que que ela vai fazer, qual é o seu estado emocional, e nós vamos com o passar dos capítulos vendo como que isso vai mudar. Então, queria pedir para que vocês lessem os capítulos 1 e 2 e fizessem um resumo no caderno de vocês, como vocês já têm o hábito de fazer no caderno de literatura, tá bem, gente? Além disso, para casa, vocês vão fazer aqui em relação ao capítulo 8, tá, gente? Em relação ao texto didático, vocês vão fazer a página 54 toda, tá? Questões 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Combinado? Então é isso, gente. Nos vemos na nossa aula online para que a gente possa tirar as dúvidas, para que a gente possa trocar várias ideias sobre o nosso paradidático da segunda etapa. Não deixem de ler. Qualquer dúvida, vocês já têm o meu e-mail, já sabem. Vou repetir, fernanda.marcosfreitas@gmail.com.
e nos vemos em breve na nossa aula online. Um beijo para vocês!